E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou falar sobre uma placa-mãe topo de linha para os novos processadores Ryzen da AMD que usam soquete AM5, a X670E Aorus Master da Gigabyte. Então, vem comigo! Os processadores Ryzen da série 7000 são os primeiros a utilizar o soquete AM5. A principal característica dessa plataforma é o uso de memórias DDR5, além do suporte ao novo padrão PCI Express 5.0. A Gigabyte X670E Aorus Master é uma placa-mãe topo de linha para essa plataforma, utilizando o chipset mais topo de linha disponível. Então, antes de falar sobre essa placa-mãe, eu vou explicar um pouquinho sobre os chipsets disponíveis para essa plataforma. A AMD lançou até agora 4 chipsets. Na prática, podemos considerar que são 2 chipsets, o X670, que é o topo de linha, e o B650, que é o intermediário. Cada um deles tem uma versão Extreme, então temos o X670E e o B650E. As principais diferenças entre o B650 e o X670 são o número de portas USB, número de portas SATA e pistas PCI Express disponíveis. Os modelos X670 têm 44 pistas PCI Express, 12 portas USB de 10 GB por segundo, 2 portas de 20 GB por segundo e 8 portas SATA. Já os modelos B650 têm 36 pistas PCI Express e a metade das portas USB e SATA. Todos os modelos suportam um slot M.2 para SSDs NVMe, padrão PCI Express 5.0 X4, controlado pelo processador. Em relação ao slot PCI para a placa de vídeo, há uma diferença entre os chipsets. Os modelos sem a letra E suportam PCI Express 4.0 para a placa de vídeo. Já nos modelos Extreme, ou seja, com a letra E no final, o slot para a placa de vídeo é compatível com o padrão PCI Express 5.0. No momento isso não faz muita diferença, pois ainda não existem placas de vídeo com esse padrão, mas no futuro isso vai ser interessante. Outra diferença é a quantidade de pistas PCI Express 5.0 controladas pelo chipset. Nos modelos Extreme são 24 pistas nesse padrão, no X670 são 8 e no B650 não há nenhuma. Então a escolha entre o X670 e o B650 vai se dar em cima de quantas portas você precisa. Já a escolha entre o modelo comum ou o modelo Extreme vai depender da sua necessidade de PCI Express 5.0. Na prática, para a imensa maioria dos usuários, qualquer um desses chipsets vai servir, já que ainda não existem placas de vídeo PCI Express 5.0 no mercado, e os SSDs que usam esse padrão ainda são bem raros e caros. Mas se você quiser a placa-mãe mais topo de linha possível, provavelmente vai escolher uma baseada no X670E. Então vamos falar da X670E Aorus Master. É uma placa-mãe soquete AM5 voltada para os processadores Ryzen da série 7000, com todos os recursos que se espera de uma placa-mãe topo de linha. Essa é a caixa, que até que é bastante simples para uma placa-mãe dessa categoria. Note que ela nem traz a marca Gigabyte, apenas a marca Aorus, que é a linha deles focada em produtos voltados para jogos. Junto com a placa-mãe temos um manual simplificado, antena de Wi-Fi, 2 cabos SATA, fitas de velcro para fazer a organização dos cabos, sensores de temperatura, cabos de extensão RGB, conector para auxiliar na ligação dos cabos do gabinete e diversos adesivos. Essa é a visão geral da X670E Aorus Master. O tamanho dela é padrão EATX, medindo 305 por 269 mm. Note que esse padrão é maior que o ATX comum, então ela pode não caber em gabinetes que não sejam grandes. O design dela é muito bacana, passando bem a sensação de robustez, já que ela é quase totalmente coberta por dissipadores. Do lado inferior da placa-mãe, também chamado de lado da solda, há uma grande chapa de metal, que dá mais resistência mecânica e também ajuda na dissipação do calor. A X670E Aorus Master tem 4 slots para módulos DDR5, suportando até 128 GB de velocidade até 6.666 MHz em 2 canais. Os slots são reforçados com metal, o que é excelente. Lembrando que, ao contrário das gerações mais novas da Intel, onde algumas placas-mães suportam DDR4 e outras DDR5, todas as placas-mães soquete AM5 suportam apenas memórias DDR5. A placa-mãe suporta tanto o novo padrão Expo quanto o tradicional XMP para configuração automática das memórias. Agora vamos aos slots de expansão. A placa-mãe tem 3 slots PCI Express X16. O primeiro é para instalação de placa de vídeo e suporta padrão PCI Express 5.0 X16. Esse slot é reforçado com metal.
Além disso, esse slot tem um botão remoto para soltar a trava, o que é extremamente útil. Os outros dois são controlados pelo chipset. O segundo suporta o padrão PCI Express 4.0 x4, enquanto o terceiro suporta PCI Express 3.0 x2. Um dos pontos que mais chama atenção na X670E Aorus Master são os 4 slots M.2 para SSDs. O primeiro, contando na direção do processador para a beirada da placa, tem um dissipador bem alto, que é algo raro de se ver. Os outros 3 ficam embaixo de um grande dissipador. Uma coisa bem bacana é que em todos esses slots, os SSDs ficam em contato com o dissipador por meio de thermal pads pelos dois lados. Isso é bem importante em SSDs de alta capacidade e alto desempenho, que costumam ter chips dos dois lados da placa. Os dois primeiros slots M.2 são controlados pelo processador e suportam PCI Express 5.0 x4. Já os outros dois são controlados pelo chipset e suportam PCI Express 4.0 x4. Todos eles suportam SSDs tamanho até 2210 e não há suporte para SSDs M.2 com interface SATA. Ou seja, tanto pelo número, pela compatibilidade e pelos dissipadores, a configuração de slots M.2 é excelente. São 6 portas SATA 600 com suporte a RAID 0, 1 e 10 que ficam na beirada da placa-mãe. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro são 2 portas USB 2.0, uma porta USB 3.2 Gen 2 tipo C, controlada pelo processador, que também serve como saída de vídeo, 2 portas USB 3.2 Gen 2 tipo A controladas pelo processador e uma porta USB 3.2 Gen 2 X2 tipo C, de 20 gigabits por segundo, controlada pelo chipset. Ainda há 4 portas USB 3.2 Gen 1 controladas pelo chipset e por um chip hub, e mais 2 portas USB 3.2 Gen 2 tipo A, também controladas pelo chipset. Nos conectores da placa temos 4 portas USB 2.0 em 2 conectores, mais 4 portas USB 3.2 Gen 1 em outros 2 conectores, e ainda uma porta USB 3.2 Gen 2 X2 em um conector. Eu gostei muito da configuração de portas USB dessa placa-mãe. Primeiro, por trazer um bom número de portas tanto no painel traseiro quanto nos conectores do gabinete, mas principalmente por ela trazer 2 portas USB tipo C no painel traseiro, o que é muito útil hoje em dia, além dela ter 2 portas de 20 gigabits por segundo, uma no painel traseiro e outra no conector para o gabinete. Eu resolvi dar uma olhada no chipset X670E e confirmei algo que eu já tinha ouvido falar. Esse chipset simplesmente não existe. O X670E, na verdade, são 2 chipsets B650E trabalhando em conjunto. É por isso que as especificações do X670E são as mesmas do B650E, só que duplicadas. Na verdade, é uma boa sacada. Eles só fabricam um modelo de chipset, o que é mais eficiente, e usam 2 desse chip onde necessário. O áudio da placa-mãe é padrão 7.1, gerado por um codec Realtek ALC 1220VB. Esse é um codec topo de linha, com relação sinal-ruído de 120 dB nas saídas analógicas e de 110 dB na entrada de linha. A placa-mãe usa capacitores específicos para áudio. São apenas 2 conectores de áudio analógico no painel traseiro, além do conector SPDIF óptico, ou seja, é um circuito de áudio topo de linha que vai atender até mesmo quem trabalha profissionalmente com áudio. A X670E Aorus Master traz uma porta de rede padrão 2.5G, controlada por um chip Intel i225V. Além da rede com fio, a placa também vem com interface de rede sem fio, padrão Wi-Fi 6E, que fica num módulo no painel traseiro, modelo Intel AX210. Esse módulo também suporta Bluetooth 5.3. Dando uma olhada no painel traseiro, o primeiro destaque é o espelho fixado na placa, o que é comum em placas-mãe topo de linha. Além das conexões USB, rede e áudio que eu já mostrei, vemos um botão Q-Flash, que permite atualizar a BIOS sem instalar processador nem memória, os conectores das antenas do Wi-Fi, uma saída HDMI e uma DisplayPort. Em relação à iluminação, a X670E Aorus Master traz LEDs RGB no dissipador próximo ao painel traseiro. Além disso, há 2 conectores RGB de 12 volts e 3 conectores de RGB endereçável de 5 volts. A X670E Aorus Master tem 10 conectores para ventoinhas, todos de 4 pinos. Além disso, ela tem um conjunto de 4 LEDs que indicam possíveis problemas no boot, identificando falhas no processador, memória e placa de vídeo, bem como um mostrador numérico que indica o código de erro.
O regulador de tensão principal é um dos destaques da placa, com 20 fases, na configuração 16+2+2, com grandes dissipadores em todos os componentes principais. São dois conectores de alimentação de 12 volts, mas é obrigatório conectar um deles, embora seja bastante recomendável utilizar os dois, caso a sua fonte de alimentação tenha esses dois conectores. Aqui vemos esse circuito com os dissipadores removidos. O circuito principal usa um controlador Renesas RAA229620 e cada fase usa um circuito integrado RAA22010540, também da Renesas, com capacidade de 105 amperes. Ou seja, é um circuito regulador de tensão topo de linha, feito para aguentar qualquer processador, mesmo em overclock. Então, o que a gente pode concluir da X670E Aorus Master? Essa placa-mãe custa nos Estados Unidos cerca de $490 no dia em que eu gravo esse vídeo. Ou seja, ela é bem mais cara que os modelos intermediários de placa-mãe para essa plataforma, como por exemplo a ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi, que eu analisei recentemente. Você pode conferir aqui no card. Os pontos positivos dessa placa-mãe não são poucos. A gente pode começar pelo circuito regulador de tensão, que é muito robusto e que vai suportar qualquer processador atual, mesmo em overclock. Os dissipadores grandes também ajudam bastante. Outro ponto de destaque são os 4 slots M.2 para SSDs, sendo 2 deles PCI Express 5.0 e os outros 2 4.0. E todos eles têm dissipadores, o que é ótimo. Também não posso deixar de falar da configuração de portas USB, que é muito interessante. O destaque aqui é a presença de 2 portas USB tipo C no painel traseiro, sendo uma delas de 20 gigabits por segundo. A conectividade também é ótima, trazendo uma porta de rede de alta velocidade e uma interface de rede sem fio do modelo mais atual. O grande ponto negativo dessa placa-mãe é o mesmo de qualquer placa-mãe topo de linha: o preço. Se a gente pensar que ela custa quase o dobro de uma placa-mãe intermediária, mas não oferece o dobro dos recursos, fica claro que o foco dela não é na relação custo-benefício. Assim, se você está montando um computador topo de linha baseado em um processador Ryzen da série 7000, seja para trabalhar ou para jogar, quer muitos recursos e tem um orçamento folgado, a X670E Aorus Master é uma excelente opção. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e se você já me acompanha e gostaria de ajudar com uma pequena quantia todo mês, considere tornar-se um membro do canal, que você vai ter vários benefícios, como por exemplo, me ajudar a decidir o assunto dos próximos vídeos. Então é isso, valeu!